Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Listão e hoje eu vou falar de algo para mim muito especial, vou falar sobre quadrinhos. Mas antes de eu me empolgar aqui, porque eu sempre me empolgo bastante quando eu falo de quadrinhos e de política, eu quero pedir para você se inscrever no canal, para você comentar o vídeo, se gostar do vídeo, curtir e compartilhar. O seu comentário também é muito importante para que nós possamos continuar discutindo e conversando. Quero saber também quais são as suas referências, quero aprender também com quem assiste esse vídeo. Então vamos começar falando sobre quadrinhos no contexto dos anos 80. Primeiro falar do que é os anos 80, né? O que significou os anos 80. Estou falando de 1980, deixar bem claro. Os anos 1980, a década de 80, muitos chamam de a década perdida, especialmente no Brasil, né? Por conta da crise econômica, por conta da ausência, né, de crescimento econômico do Brasil no período da redemocratização. Mas em termos globais, os anos 80, ele também tem um significado bastante expressivo, tanto do ponto de vista político, como do ponto de vista econômico e do ponto de vista da cultura. Quero lembrar que nos anos 80, o mundo ainda vivia os finais, né, da chamada Guerra Fria, que se inicia pouco tempo depois da Segunda Guerra Mundial. Nos anos 80 começa o processo de desmonte do que se chamou de estado de bem-estar social. É o período da consolidação do que a gente chama de pós-fordismo. Se antes você tinha, do ponto de vista das relações econômicas, né, do regime de acumulação do capitalismo, o fordismo, baseado num Estado que supria minimamente as necessidades básicas, que regulamentava a economia, que era mais intervencionista. No final dos anos 70, meados dos anos 70, o marco disso é 1973, né, quando você tem a crise do petróleo, temos, portanto, toda uma decomposição desse estado de bem-estar social, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Há também uma espécie de contraposição, a chamada contracultura, ou seja, há também toda uma volta ao conservadorismo político que vem sendo gestado também já desde o final dos anos 60. Então muitos autores vão dizer que nos anos 80 o marco político disso é a eleição do Ronald Reagan nos Estados Unidos e também de Margaret Thatcher, isso aí no final dos anos 70 para os anos 80. Seriam os dois marcos do que se convencionou chamar de ascensão neoliberal. Então, esse mundo que até então era um mundo, uma sociedade controlada, né, ou que pelo menos se tentava controlar por meio do poder do Estado, papel do Estado, enfim, intervenção, agora se tornou um mundo de uma profunda decomposição social, política, e que, segundo muitos autores e autoras, isso significa o mundo entrando no seu padrão pós-fordista e do ponto de vista político e cultural no neoliberalismo. Vale lembrar que, como eu falei, a relação entre arte e política vai refletir esse mundo. Então, os temas, né, que nós vamos observar são os temas da guerra nuclear, ainda há o medo da guerra nuclear, o aumento da criminalidade, que segundo muitos pesquisadores é justamente ocasionado por essa ausência do Estado e essa incapacidade de suprir as mínimas necessidades dos cidadãos. Então isso vai gerando um aumento na criminalidade, um aumento da violência, o desamparo social que nesse período se torna bastante evidente, inclusive nos Estados Unidos, tá? Importante dizer isso. Então esses temas todos eles vão aparecer nos quadrinhos, como também a gente vai perceber daqui a algum tempo, isso já começa a aparecer nos quadrinhos, o reflexo da era Trump, né? Então vejam que o que vai aparecer nos quadrinhos, né? Os personagens eles passam a ser observados na sua densidade psicológica, a construção psicológica, psíquica dos personagens se torna evidente, se torna um elemento da história. O que significa um herói? O que é ser herói num mundo em que já não há mais uma fronteira entre o bem e o mal, né? Nunca houve, mas havia um esforço para que essa fronteira se estabelecesse. E agora, nesse mundo que desmorona, quem são os heróis e quem são os vilões? Agora a gente começa a pensar que talvez tanto heróis como vilões
seja uma questão de ponto de vista. E mais do que isso, vejam como a questão do subjetivismo próprio dessa dimensão neoliberal, né, do olhar sobre as coisas, vai acentuando e cada vez mais essa coisa do herói e do vilão como sendo um resultado do posicionamento a partir do qual se olha os personagens. Então a figura do anti-herói, né, que é ressignificada a partir daqui. A velocidade das informações, a quantidade também de informações, tanto do ponto de vista visual como do ponto de vista verbal, são marcas dos quadrinhos nos anos 80. E então eu quero falar de alguns deles que eu considero que são fundamentais. Explicado esse contexto, é importante dizer o seguinte: as minhas escolhas aqui, são minhas escolhas, né? São de quadrinhos que mais me impactaram do ponto de vista pessoal, mas que estão objetivamente relacionados a esse contexto ao qual me referi agora. Mas há outros, e eu vou fazer algumas menções honrosas, como eu sempre faço. É sempre difícil fazer essas listas, né? Sempre muito complicado. Você começa a fazer, começa a mudar, enfim, insere coisas que não estavam originalmente, porque de fato os anos 80 marcou uma virada nos quadrinhos. Inclusive a gente pode até fazer um vídeo falando um pouco dessa relação entre quadrinhos e política. Eu quero lembrar que as histórias em quadrinho, elas ganham força nos anos 30, né? Nos anos 30, justamente no período em que os Estados Unidos, né, especialmente, e a Europa, né, o mundo, né, em geral, mas falo dos Estados Unidos e da Europa, por conta da sua condição central na reprodução do capitalismo global, enfim, dos parâmetros culturais que são hegemônicos, quando eles enfrentam os efeitos ainda da crise de 29. Então, os quadrinhos marcam a ascensão de uma cultura de massa, né, diferenciada, uma cultura que vai se exprimir também dessa forma de arte, que são os quadrinhos. Mas, de qualquer maneira, as minhas escolhas, portanto, elas são escolhas de quadrinhos que mais me impactaram e que são objetivamente importantes, mas que pode ser que você sinta falta de alguma coisa ou outra, deixa no comentário, né? E certamente eu também estou sentindo, eu na minha própria lista estou sentindo falta de coisas também. Mas vamos lá, a vida é feita de escolhas. Então eu quero começar com um quadrinho cuja a influência é inegável. E vejam, é um quadrinho tão importante que ele não é apenas influente. Isso vai acontecer também com mais um outro que eu vou citar mais adiante, mas a sua influência é tão grande, tão violenta, que ultrapassa até mesmo os quadrinhos. Eu estou falando aqui do Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, de 1986. Eu me lembro do impacto que tive quando li o Cavaleiro das Trevas pela primeira vez, mas eu li isso já no meados dos anos 90. Li na forma de graphic novel. Para quem não sabe, graphic novel são as novelas, os romances, né? Os romances gráficos. Expressão que ficou muito famosa na voz do maior quadrinista, talvez de todos os tempos, né? Um dos maiores, né? Isso há controvérsia, Jack Kirby, tem Stan Lee. Eu estou falando aqui de Will Eisner. Quando ele lança o contrato com Deus, ele se refere à sua obra como graphic novel, como um romance gráfico, e isso acabou se tornando um parâmetro, um novo formato na apresentação dos quadrinhos, na forma de livro. Eu li, na forma de graphic novel, O Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, lançado em 1986. Essa história é muito impactante, eu lembro do impacto porque até então as minhas referências do Batman, ainda que não fossem as referências da famosa série de TV dos anos 60, né, com o Adam West, aquele Batman que surfava, né, que usava um calção colorido, né, e que tinha a bate-prancha e aquelas coisas engraçadíssimas daquele seriado que passava na TV até pouco tempo. As minhas referências já eram um pouco mais sérias, porque nos anos 70 o Batman já teve uma mudança, tá? Então, ou seja, essa série ela não iniciou essa mudança de tornar o Batman mais sério. Na verdade, essa história, de fato, ela apresentou o Batman na sua face mais sombria. O Batman dos anos 80, nasceu um novo Batman, mas que vinha sendo gestado nos anos 70. E vamos lembrar que é nos anos 70 que começa a crise, né? Então eu tenho que fazer começar a menção honrosa já no meio desse vídeo, que é o seguinte: o Batman, ele começa a ficar um personagem mais sombrio, um personagem mais sério, um personagem com contornos psicológicos. A exploração, para quem não sabe, do Batman como um personagem resultado de uma tragédia, porque o Batman se torna o Batman justamente quando seus pais são assassinados, né? Seus pais são assassinados na sua frente, e o Bruce Wayne, né, que é a identidade verdadeira do Batman, ele se torna a partir daí um personagem atravessado por essa tragédia, que o leva a trajetória, afinal sua trajetória, a ser o Batman. Mas vejam só,
Essa mudança começa já com as obras, né, do Dennis O'Neil, né? O Dennis O'Neil já começa a operar essa mudança e ele vai instituindo muitas transformações e elementos que até hoje fazem parte das histórias, né, ou seja, do universo do Batman. Inclusive do Coringa, que é um personagem que a gente vai falar dele daqui a pouco, né? O Coringa como esse grande, como psicopata, como um assassino, ele começa já nos anos 70 com o Dennis O'Neil. Mas é no Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, que isso de fato se torna icônico. O que é o Cavaleiro das Trevas, né? Ele se passa num futuro distópico. E vejam o tema da distopia, atenção para isso, o tema da distopia é muito importante nos anos 80, um futuro degradado, uma vida ruim, né? Ou seja, o contrário de utopia, né? De utopos, aquilo que nos faz pensar em possibilidades das mais altas, das mais candentes. A distopia não, é o olhar para o futuro, mas um olhar sem esperança. Então vejam que as distopias, elas marcam essas histórias todas que eu vou me referir aqui e que são compreensíveis, né, que podem ser entendidas no contexto dos anos 80. Então vejam, eu tenho o Batman, eu nunca mais me esqueço, o Batman já com 55 anos, na mansão Wayne, e ele lembrando dos antigos companheiros, né, da Liga da Justiça, e ele fala assim, Diana voltou para seu povo, Diana, para quem não sabe, Mulher Maravilha, aí ele fala, e Hal foi para as estrelas, Hal Jordan, Lanterna Verde, e o Super-Homem, né, o Superman, né, que é uma incógnita, que a gente vai ver que vai ter uma participação enorme na história, né? Podemos fazer um vídeo falando sobre ele especificamente, mas o Superman, que era o ícone até então, que era o amigo do Batman, havia uma ideia de que eles eram amigos, que vai mudar completamente também em tudo aquilo que vai ser apresentado nos anos 80. Se tornam amigos, se tornam pessoas que se respeitam muito, se tornam, como se fala na astrologia, opostos complementares. Mas, de qualquer maneira, o Super-Homem, que é o grande herói, vai ter sua posição questionada como herói, mas o Batman também terá essa mesma posição questionada como herói no contexto da história. Então já tem uma mudança aqui. Ser herói e ser vilão não são posições fixas, são posições fluídas. E há sempre uma dúvida de que se a gente é herói ou se a gente é vilão. O que no final das contas nos leva mesmo a pensar que talvez essa posição de herói e vilão não faça o menor sentido diante da complexidade da vida e de um mundo que a todo tempo nos atravessa, né? E às vezes das piores maneiras possíveis. O Batman no Cavaleiro das Trevas é isso. É um homem já aposentado e é importante isso. Diante da situação em que o mundo se encontra, ele é chamado à ação novamente. Ele volta a ser o Batman, já com as limitações físicas, né, que a idade lhe impõe. E isso é muito explorado ao longo da história, é muito interessante ver que a genialidade, e esse ponto é muito explorado, a genialidade do Batman, a sua capacidade de planejamento, ou seja, a ideia do preparo, porque o Batman não tem superpoderes, mas ele tem o preparo. Então, como ele é um homem mais velho, mais experiente, como ele consegue também enxergar coisas que talvez no auge da sua capacidade física, com 30 ou 40 anos, enfim, como ele não enxergava. Então é uma história controversa, né? Então é um Batman amargurado inclusive por conta da morte do Robin, Jason Todd, né? Morto pelo Coringa. Essa história, portanto, ela coloca o Batman com uma possibilidade de salvação. Isso faz com que muita gente leia o Batman como um personagem, vamos dizer assim, como um personagem ligado às posições de direita, né? Que acham que as instituições elas não têm como dar conta da criminalidade, que é endêmica. Então é necessário que se faça algo, que o próprio cidadão se levante para cuidar da criminalidade. Não necessariamente para mudar o mundo, né? Mas para lidar com aqueles que tornam o mundo um lugar ruim. Essa leitura é possível, mas eu quero lembrar o seguinte: qualquer leitura que tente ver um Batman, na minha concepção, está errada. Porque os roteiristas são diferentes. Então há várias leituras possíveis sobre os personagens, ainda que Frank Miller seja um autor, um roteirista, um desenhista, que muitos identificam como sendo conservador. Deu algumas declarações bastante polêmicas, né, principalmente em relação ao movimento Occupy, né, Wall Street, em que ele condenava de maneira muito virulenta o movimento. E Frank Miller, portanto, é associado a posições mais à direita do espectro político, podemos dizer assim, ou conservadores. Por que eu estou falando isso? Porque é interessante dirigir um olhar a respeito disso
ainda que as questões puramente ideológicas não nos digam muito a respeito tanto dos indivíduos, também do mundo tal como ele é organizado, mas são importantes modos de acesso para a compreensão da materialidade da vida, do mundo, das relações concretas. Então, o Cavaleiro das Trevas é um ponto de inflexão, marca um Batman mais sombrio, um Batman amargurado, e vejam que mesmo depois o Batman retratado de maneira mais jovial, continua sendo um personagem amargurado por influência desta história. Essa história que é excelente, e eu diria o seguinte, essa história é obrigatória. Para quem gosta de quadrinhos, mesmo para quem não tem muito apreço pelo Batman, isso aqui é uma aula de como se constrói um roteiro e de como se desenha quadrinhos. Frank Miller é genial, autor de 300 também, que virou filme. E um detalhe sobre o Cavaleiro das Trevas que é importante dizer, sobre essa ambiguidade, né? O Batman de Frank Miller, ele se tornou o standard, né? Se tornou a base para a construção do Batman também em outras mídias. O filme, a trilogia do Batman do Nolan, bebe do Cavaleiro das Trevas e bebe de uma outra história também que eu não posso deixar de citar aqui. Já começa a menção honrosa, já estou subvertendo tudo, os meus diretores vão ficar loucos comigo, mas eu tenho que citar, falando do Frank Miller, Batman Ano 1, que mostra a origem do personagem, que é do Frank Miller, roteirista, e do Dave Mazzucchelli, que é o desenhista. Também uma história obrigatória, anos 80 também. Para vocês verem a força disso. Algumas coisas são coincidência, mas outras também não são. O mundo é feito de projeto, mas é feito de contingência. O que também fica muito evidente é que o Batman também não é um personagem que pode-se dizer que é absolutamente são, né? Então começa a haver um questionamento sobre a própria sanidade do Batman. E aí a gente, a parte falando de sanidade e mostrando como as condições sociais também podem degradar a nossa condição, nossa saúde mental, a partir disso que eu abro para falar da segunda indicação de hoje, do segundo item da lista. A Piada Mortal, de Alan Moore. Bom, a gente poderia ficar horas falando aqui sobre Frank Miller, mas a gente poderia ficar muitas horas falando de Alan Moore. Pra vocês terem uma ideia, o Alan Moore ele vai entrar de novo na lista. O Alan Moore, para mim, na minha concepção, é o maior gênio dos quadrinhos, o maior gênio vivo dos quadrinhos. E, sem dúvida, ele tem um lugar marcado no panteão dos grandes artistas, dos grandes escritores, dos grandes roteiristas de quadrinhos de todos os tempos. É um homem que não só soube captar, como poucas pessoas, todas as contradições do mundo, final dos anos 70, 80, mas ele também foi um influenciador nas leituras feitas a respeito desse mundo, que ele observa ainda tão bem, né? Ele é nosso contemporâneo, Alan Moore. E Alan Moore, ele roteirizou A Piada Mortal. A Piada Mortal é uma história do Coringa, a história de origem do Coringa. Ela foi lançada pela primeira vez nos Estados Unidos pela DC Comics em 1988. Vem sendo reeditada essa história desde então. E ela fala sobre a origem do Coringa a partir de uma história da relação dele com o Batman, né? Ou seja, o Coringa, ele se imbui nessa história de provar uma coisa, de provar que toda pessoa pode enlouquecer e basta um único dia ruim. E o Coringa, ele faz coisas terríveis nessa história. Acho que não é novidade para quem lê quadrinhos que a antiga Batgirl, né, que é Bárbara Gordon, filha do já tão famoso, né, comissário Gordon, ela toma um tiro do Coringa e isso a leva a uma cadeira de rodas. Ou seja, o Coringa ele faz coisas absurdas, terríveis, de pura sanguinolência e maldade, a fim de enlouquecer o comissário Gordon, para provar sua tese. E no meio dessa história, né, e o Batman, portanto, ele se envolve nisso, ou seja, há uma situação bastante tensa na história, mas genialmente, no meio dessa história, conta-se a origem do Coringa. E a origem do Coringa está diretamente relacionada à degradação e à decomposição das condições de vida. Ou seja, um homem desempregado, um homem desesperançoso, que tem um dia pior, né? Diante de tantos dias ruins, e ele se torna o Coringa por uma série de circunstâncias que vocês poderão ver na história. Mas eu quero dizer que todas as origens do Coringa, depois, e até porque até então não se tinha falado muito da origem do Coringa, né? Sempre se criou essa dúvida. Mas também a história não deixa de criar uma dúvida, porque pode ser que ele não esteja falando a verdade. Isso é muito explorado no filme, né? No Batman, Cavaleiro das Trevas, né? de Nolan, né? do Dark Knight,
o Coringa, interpretado por Heath Ledger, vai contando várias versões sobre a sua própria origem. Mas, de qualquer maneira, essa visão do Alan Moore sobre o personagem do Joker, sobre o Coringa, serviu de inspiração não só para a continuidade do personagem, mas serviu também de inspiração para o aparecimento do Coringa e de outros personagens nele inspirados em outras mídias. Quero lembrar também do Coringa de Joaquin Phoenix, né, que foi interpretado e rendeu o Oscar a Joaquin Phoenix. É diretamente inspirada não só nessa obra, mas principalmente na obra A Piada Mortal. E se passa nos anos 80, né? Ou seja, veja a cidade de Nova York, né? Desculpe, a cidade de Gotham City, né? Que é inspirada também na cidade de Nova York, mas que enfrenta greve dos trabalhadores da limpeza urbana, né? Que enfrenta toda uma retirada de recursos do serviço de assistência social, que não pode mais lidar com as demandas e com as mazelas das pessoas. Então, o Coringa, ele é o resultado disso. O Coringa é um agente do caos, mas que foi gerado pelo próprio caos. E tem algo que é muito importante, que coloca o Batman e o Coringa numa situação bastante reveladora, né? Porque a pergunta que fica é o seguinte: qual é o personagem mais insano? Porque ao mesmo tempo que o Coringa é o puro caos, ele é muito perigoso, mas profundamente perigoso, porque ele é absolutamente imprevisível. Não se sabe o que o Coringa vai fazer. Agora, por que existe também uma dúvida sobre a sanidade do próprio Batman? Porque o Batman é o oposto total do Coringa. Ele é a pura ordem, é o puro planejamento. O Batman é aquele jogador de xadrez que adianta 20, 30 jogadas antes. Isso também não é loucura? Essa é a pergunta que fica. O caos absoluto, ele é insano, mas a ordem absoluta também é insanidade. Por isso que são personagens que se complementam. E essa é a questão colocada pelo gênio, pelo incrível Alan Moore. Quero fazer uma pausa para falar de uma história que muito me marcou. Porque eu ainda li nos anos... Eu não lembro se foi no final dos anos 80, nos anos 90... Eu li ainda nas revistas do Formatinho, que é aquelas revistas menores. Eu li uma revista chamada Super Amigos, né? Então eu lembro, eu tenho essa revista até hoje, por incrível que pareça. Quando eu olhei a capa, eu vi ali, eu não conheço esse super-herói. Porque na verdade ele originalmente não era um super-herói. Eu tô falando aqui do Rei Arthur, né? E eu tô falando especificamente de uma história que muito me marcou nos anos 80, publicada em 1982, escrita pelo roteirista Mike Barr e desenhada pelo fantástico desenhista Brian Bolland. A pergunta é a seguinte: o que aconteceria se o Rei Arthur reencarnasse, né? Na verdade, ele reencarna por conta de uma questão específica. Ele reencarna porque o mundo está em perigo. E uma vez o mundo em perigo, segundo algumas lendas, o Rei Arthur voltaria para salvar o mundo. E é isso que acontece no ano 3000, quando há uma invasão alienígena. Só que o Rei Arthur, ele não pode enfrentar sozinho essa ameaça, de tal sorte que ele precisa dos seus Cavaleiros da Távola Redonda. E aí a parte mais interessante da história, que vai explorar aquela questão psicológica que nós falamos há pouco tempo. Os personagens, ou seja, os Cavaleiros da Távola Redonda, eles reencarnam. E ao reencarnar, eles acabam vivenciando profundas contradições. Só para que vocês tenham uma ideia, uma das coisas mais interessantes da história que eu destaco é a reencarnação do Sir Tristão. Porque o Sir Tristão reencarna na forma de uma mulher. Então há toda uma discussão sobre sexualidade na história, porque Tristão, ele tem um grande amor, que é Isolda, que também reencarna. Então vejam que neste momento há toda uma discussão bastante interessante sobre amor, sobre sexualidade, e que é muito tocante. A relação entre Lancelot e a rainha Guinevere também muito interessante, de verificar como esses personagens têm que lidar com a sua subjetividade, mas ao mesmo tempo uma subjetividade que está relacionada à sua nova configuração existencial. Tem desde um Cavaleiro da Távola Redonda que reencarna na figura de um guerreiro japonês, até outro que reencarna na figura de um homem negro. E como essa questão da invasão alienígena nos remete também ao medo dos anos 80, né? Um medo típico dos anos 80, de um perigo inexplicável. Alguns vão ler isso também como uma espécie de reavivamento do medo de uma guerra nuclear, né? De uma invasão, que poderia colocar em xeque a existência daquele mundo, daquela forma de vida, né? Então, uma guerra nuclear nos Estados Unidos e União Soviética, a disputa entre o bloco dos países
capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, do bloco dos países comunistas, liderados pela União Soviética, o chamado socialismo real. Então vejam que essa história, a partir de uma série de alegorias e metáforas, nos remete, nos leva a pensar a respeito disso. É uma visão, como eu já falei, de um futuro distópico, mas que levanta vários temas como questões sexuais, religião, economia, relações de gênero. É uma história que vale muito a pena, eu recomendo. Eu reli há pouquíssimo tempo essa história e ela, na verdade, ela está ainda melhor, porque eu não tinha a experiência que tenho hoje, não tinha lido as coisas que li até então, e a história ficou ainda mais saborosa, ficou ainda mais interessante. Então recomendo Camelot 3000 para que vocês possam ter a mesma experiência que eu tive. A indicação que eu faço, talvez você já tenha ouvido falar dela, porque ela se tornou bastante famosa, e quero que vocês percebam o quanto essas histórias elas estão além dos quadrinhos, né, como elas influenciaram outras mídias. Isso vai se tornar cada vez mais frequente. Essa é a minha última indicação como muito especial, não só pelo Alan Moore, mas por conta da força com que retornou na cultura popular, por conta da TV, de uma série de TV. Estou falando aqui de Watchmen, escrita por Alan Moore e desenhada por Dave Gibbons, publicada em 1986, e a trama ela se inicia, né, nos Estados Unidos, e ela mostra um grupo de heróis, né, um grupo de heróis, mas que são heróis muito, mas muito diferentes daqueles que nós estamos acostumados a ver. São pessoas que têm sérios problemas, pessoas de comportamento bastante questionável. Mais uma vez, esse limite entre ser herói e ser vilão ele é desafiado por conta do próprio processo de degradação social em que esses heróis estão inseridos. A história começa com uma investigação a respeito do assassinato de um dos principais heróis, que é o comediante, e essa investigação leva a uma trama que envolve até mesmo o futuro da humanidade. Falando assim, parece que é algo fantástico, e é fantástico, mas no melhor sentido da palavra, porque a construção da história e a maneira com que Alan Moore utiliza os elementos políticos, os aspectos sociais, com que ele trabalha com os personagens e mais, como são personagens inspirados nos personagens dos quadrinhos, né? Os personagens clássicos dos quadrinhos, principalmente da DC Comics, né? Para quem não sabe, DC Comics, Detective Comics, você tem os direitos, né? São personagens como Batman, Superman, Flash, Lanterna Verde, tantos, Mulher Maravilha. Então vejam que os personagens eles são inspirados, ainda que sejam personagens criados anteriormente, não foram personagens que nascem exatamente nesse contexto, mas são personagens que são trabalhados por Alan Moore de uma maneira absolutamente genial. Alan Moore faz citações de filmes, livros, músicas dos anos 80, dos anos 70, fala de Bob Dylan, o filósofo, né, Friedrich Nietzsche, e até citações bíblicas. É uma história que não se pode passar incólume, né? Ou seja, haverá efeitos devastadores na sua mente ao ler essa história de Alan Moore. Eu acho que a série de TV conseguiu captar de maneira bastante fiel o ambiente no qual a série se inseria, a série de 2020, né? Conseguiu captar muito esse ambiente dos quadrinhos, melhor dizendo. Portanto, é obrigatório para se entender não só os quadrinhos, entender a obra de Alan Moore, mas para se entender o que é os anos 80, no clima em que todos estávamos nós mergulhados nos anos 80 e as consequências disso. Não é à toa que essas histórias fazem sucesso, porque tornaram-se clássicas, mas porque também muito do que vivíamos nos anos 80, esse sentimento de que o mundo está desabando, é um sentimento que hoje se renova e que vem se renovando cada vez mais. Então essas histórias têm muito a nos dizer. Menções honrosas, não posso deixar de citar aqui, já falei do Batman ano 1, mas quero fazer duas menções honrosas. Primeiro, V de Vingança, que também é, adivinhe, de Alan Moore, publicado originalmente em 1982, 83, e que foi desenhada por Dave Gibbons, também se tornou um filme, se tornou símbolo também de contestação. Aliás, sobre Alan Moore é importante dizer que se Frank Miller é um gênio dos quadrinhos e fazem a leitura das posições políticas de Frank Miller como sendo um homem conservador ou ligado à direita, para o Alan Moore é o contrário. O Alan Moore é um homem que já expressou posições à esquerda, muitos o consideram um socialista, anarquista,
Então vejam que essas posições elas estão em jogo, né? Elas estão colocadas aí. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Por exemplo, as pessoas veem o filme do Coringa e acham que é uma exaltação, né, ao conservadorismo, né? Enfim, mas tomar cuidado porque ali pode estar imbuída uma crítica muito mais sofisticada do que aquilo que se quer falar. A segunda missão rosa que eles querem fazer era o Sandman, né? De Neil Gaiman, Sandman, o Mestre dos Sonhos, que parece que vai ganhar uma série logo, roteirizada pelo próprio Neil Gaiman também, que é um escritor importante. Começou a ser publicado em 1988 e por ela passaram vários roteiristas, vários desenhistas, por exemplo, ilustradores, né, como Bill Sienkiewicz, Dave McKean, Sam Keith, Charles West, enfim, tantos outros, Jill Thompson, até Milo Manara, né, o grande Milo Manara. Não podia deixar de fazer essa menção honrosa porque se trata de uma das histórias mais importantes também dos anos 80. Ufa, então hoje terminamos o listão, foi difícil fazer esse listão, confesso a vocês. Queria saber o que vocês acham da minha lista. Eu acho que tem algumas coisas que são clássicas, né, mas eu acho que você pode discordar. Você pode me lembrar de alguma coisa que, por exemplo, eu tenha esquecido, ou então que eu não tenha mencionado aqui de maneira mais ampla, mas é um prazer ter você aqui. E não esqueça, né, de se inscrever no canal, de curtir se você gostou, de comentar, compartilhar o vídeo, para que nós possamos continuar dialogando sobre temas tão importantes, tão palpitantes. Fica um abraço a todos e todas. Até o próximo listão. Valeu!